Queridos filhos e filhas, o Santo Evangelho nos fala, a liturgia, sobre divisão, destruição, desunião. Pecados estes graves, que retardam o reino e destroem o reino. Satanás é o pai da confusão, o espírito de confusão. E assim o foi desde o Gênesis. O grande mal com L, na tentação, foi criar entre o homem e Deus uma discórdia. Essa discórdia que perpassa. Hoje no programa Experiência de Deus nós refletíamos Romanos capítulo 12, 13, e falava exatamente sobre a questão da autoridade. Algo veemente, algo atualíssimo. E quem perdeu de manhã tem às 10 da noite, onde somos chamados a refletir sobre o instrumento que Deus deu ao homem, chamado autoridade, para o bem comum. O problema não é a autoridade, o problema é a quem delegamos a autoridade, a quem nós colocamos como nossa autoridade. O problema é nosso. Deus, o soberano, dá soberania ao povo e o povo delega. Por isso não perca, vale a pena repensar, principalmente sendo esse ano de eleições. A igreja não quer, não pode e não será partidária. Mas a grande reflexão é, hoje, aqueles a quem nós instituímos como autoridade, sem generalizar, vamos ser objetivos. Naquele vereador que você votou, você lembra? O que ele fez com o seu voto? O prefeito que você elegeu no Brasil, na sua cidade, o que fez? Dividiu ou somou? Governou para si ou para o bem comum? Se fez instrumento de Deus para o bem comum? Isso é bíblico. Romanos capítulo 13. Um artigo vamos fazer sobre isso. Por que eu estou falando isso? Um eco do programa de rádio e TV, mas ao mesmo tempo tem a ver com o Evangelho. Com que autoridade Jesus expulsa os demônios? A palavra aparece com que poder, com que autoridade. Aqui Jesus está curando o mudo, fazendo-o falar. Não nos parece que Ele está dando voz a quem não conseguia ser ouvido? Dando volume a uma contestação? Dando ouvido? E Jesus era muito disso. Quantas vezes as pessoas que estavam distantes gritavam e Jesus percebia? Cego Bartimeu, calem a boca. Jesus escutou, traga aqui. As crianças que queriam que afastar de Jesus, Jesus deixai vir a minhas criancinhas. Jesus era uma parabólica, um homem extremamente antenado. Ele estava no lugar, mas ele ficava observando tudo. Eu vejo assim Jesus. Só olha os textos. Jesus estava fazendo uma coisa, mas já com o olhar. Ele entrava na sinagoga, ele batia o olho aqui, mas ele via o homem de mão resseguida no canto. Ele tinha um olhar 360 graus. Eu gosto de gente assim. É horrível aquela pessoa que é muito focinho de porco, que só olha para baixo. Jesus dá voz a um mudo. Como assim voz a um mudo? Existem vários tipos de mudez. A mudez de som,
a mudez de não ser ouvido, a mudez de quem não quer falar. Parece-me que é mais para essa linha. O demônio saiu e o mudo começou a falar. E é um sinal, porque eles começam a dizer: a autoridade de Jesus vem por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aqui entraria a hierarquia dos demônios. Existe uma hierarquia, não vem ao caso. E Jesus faz uma reflexão muito simples: qual o reino que se mantém dividido? Nenhum. O próprio paraíso, o próprio jardim do Éden se rompeu na divisão. O próprio lugar que Deus criou para o homem viver, o homem foi expulso, houve um rompimento pela divisão. Não por acaso diabo vem de diabolum, separação. Qual a maior força do mal em nós? Nos separar de Deus. Como o diabo não consegue atacar Deus, ele nos ataca, porque somos mais vulneráveis. E qual é a força contrária a Deus? Deus nos puxa para cima, para as coisas do alto, para as coisas de Deus, para pensamentos mais elevados, para coisas mais perenes. E quem puxa para baixo? O diabo. Fica aqui, não dê o passo, se acomode, fique na tristeza profunda, fique se lamentando, você não é capaz, você não vence, ninguém te ouve, ninguém te ama. Isso não é de Deus. Deus nos faz voar. Deus quer que nasçamos do alto. O diabo quer que eu fique aqui. É essa tensão que nós vivemos. O pé amarrado é só puxar. Ninguém precisa viver amarrado. Jesus disse: eu não ajo pelo Beelzebul. Se eu ajo pelo dedo de Deus. Quem tiver um pouquinho de lembrança, na Capela Sistina, um dos quadros mais lindos da criação, o Pai tocando Adão, o homem, o dedo de Deus que cria. E aqui me vem, é pelo dedo de Deus que eu liberto esse homem. Jesus age como o dedo do Criador, nos fazendo ser aquilo que realmente fomos feitos, criados, à imagem e semelhança de Deus. Por isso, onde chega Jesus, o demônio não aguenta, as trevas sucumbem, a divisão some, a luz aparece, a enfermidade vai embora. Por isso, se você perceber, todo lugar onde Jesus vai, pela palavra ou pelo gesto, um milagre acontece. Pelo ouvido, pelo toque, pelo acolhimento, pelo anúncio. E ele diz: o reino dos céus está entre nós. Isso nos faz pensar que o momento que nos colocamos diante de Deus é libertador, que o dedo de Deus nos toca por Jesus Cristo. E ora, nós não temos só o dedo de Jesus, nós podemos recebê-lo na Eucaristia por inteiro. Então o milagre é muito maior. Não é só nossa mudez, é nossa surdez. Não é nossa surdez, é nossa visão. Não é só nossa visão, é nossa alma que não pode viver nas trevas. Você percebe? Se o dedo de Deus age em Jesus Cristo, e Jesus Cristo fez o que fez, imagina o que Ele quer fazer em nós, quando nós o recebemos na Sagrada Comunhão. Por isso, por favor, alguém me perguntava essa palavra Oxalá. Gente, Oxalá quer dizer queira Deus. A palavra, eu rezo todo dia esse salmo, é o invitatório que nós padres e religiosos rezamos.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Queira Deus, escute hoje a voz de Deus. Não fecheis o vosso coração, porque quando você fecha, você se separa. Ué, por que o Papa Francisco pediu: abra as portas, abriu a porta santa de Roma? Por que o Papa Francisco antecipou 10 anos o ano santo da misericórdia, abrindo a porta da misericórdia, e nós a temos aqui no santuário? Abrir, não fechar. Não fecheis o coração. Mas você vai dizer: não fecheis, mas ouvi a voz de Deus. O que tem a ver com o mudo? Tudo. Repito, parece meio inocente a minha colocação. Não fecheis os teus ouvidos à voz de Deus. Me parece que necessariamente o mudo é surdo, não é? Estou errado? Então para o mudo falar ele teve que ouvir? Sim. Às vezes nós não ouvimos Deus. Por isso não fecheis o ouvido, não fecheis o coração, e portanto não vos torneis mudos. Sejam profetas, anunciadores da boa nova. O reino dos céus está no meio de nós. Não por acaso ontem começamos o Evangeliza Show, e queria dizer para você que acompanha a missa, o Evangeliza Show, ele continua na nossa grade. Muita gente pergunta, conversava hoje com o diretor José de Mello, anunciando, o Evangeliza Show está, depois você me passa por favor, eu não sei de qual. Eu posso dizer que eu sei que no domingo, às 10h15, e à noite no domingo, se você não tiver o que assistir, 21h30. Mas também tem, anota ali para mim que eu já falo durante o sermão. Filhos queridos, por que eu estou dizendo isso? Ontem nós fizemos um primeiro programa. Eu sei que os liturgistas vão missa parte por parte, mas não é bem isso. Eu tenho uma preocupação com você que está em casa. Eu tenho uma preocupação com você que está no banco. Existe uma distância muito grande entre o rito e a nossa realidade, a simbologia com o que nós compreendemos. Eu percebo como padre, como pastor, que as pessoas vão na igreja e tem uma dificuldade para assimilar, porque o rito, por não ser atual e não compreender, a pessoa se isola, a ponto de vai na missa, mas não consegue rezar. Os símbolos nos parecem estranhos. Exatamente nessa proposta de ouvir melhor a palavra de Deus na missa, sentir a presença de Jesus, é que nós começamos ontem essa missa parte por parte. Um programa só foi os ritos iniciais, e que é tentando fazer você entrar no mistério da Santa Missa. Você entende qual é o propósito? Para você chegar na igreja e aquela pessoa não fazer como um comentarista que Deus o tem em memória, foi fazer um comentário da missa e o padre depois lava as mãos, né? Não tem assim? Não vê o ministro? Que o padre lava as mãos, purificar-me dos meus pecados. O comentarista falou: e agora, como Pilatos, o padre lava as suas mãos. Imagina. Aí alguém de repente, não entendendo a missa, o padre está lavando a mão igual Pilatos. Eu tenho uma preocupação catequética. Dom Peruso vem dar aula de Bíblia nas terças-feiras, ao vivo, não está marcado o início ainda, né? 19 de abril, uma salva de palmas, gente do céu, maravilha, nas terças-feiras, de 15 em 15 dias, as inscrições acho que amanhã já dá para avisar, né? Ou vamos ver como é que vamos fazer, mas
você em casa vai poder acompanhar aula de Bíblia com Dom Peruzzi. É muito bom, é um cientista da Bíblia. E agora, programas que a gente vai criando como missa parte por parte. Por que esse esforço? Para que a pessoa ame a igreja, entenda que nas liturgias, na missa, nós temos um Deus que vem tirar toda a ação do mal em nós. Só passando, o Evangeliza Show vai para o ar na Rede Católica da Igreja, sábado, 7h30 da manhã e às 20 horas. 20 horas no sábado. E no domingo, 10h15, 21h30. Não perca, nós estamos com um quadro, uma série chamada Sacramentos. Agora começamos outra, missa parte por parte. Você percebe como a gente procura da catequese? Termino o sermão voltando ao Evangelho. Jesus disse: se eu ajo pelo dedo de Deus, então o reino dos céus está próximo. Quem não está comigo, está contra. Muito séria essa última frase. Não tem meio termo. Você sabe, se os antigos diziam, 99 junta café e um esparrama, um ganha. Reino não pode dar dividido. Casa não pode ter divisão. Uma casa dividida entre mulher e marido dá confusão. Hoje aquela mulher no rádio de novo, uma filha de Deus, descobriu uma mensagem do marido. Eu achei que já estava, não, estava pior quando aconteceu. Meu Deus do céu, casa dividida, entra amante. Não estou justificando, isso não justifica. Safado ele, devia ter sentado e conversar. Casa dividida da confusão, igreja dividida da confusão, pastoral dividida da confusão, coração dividido, alma inquieta. Amém.